Fala, meus hereges maravilhosos, sejam bem-vindos a este canal, tá? E essa semana nós estamos incrível. Meu Deus. Fala, meus hereges maravilhosos, sejam bem-vindos a esse canal. A chamada do vídeo vocês já viram aí. Vamos falar de um assunto que não há consenso no meio teológico, mas eu adoro esse assunto, tá? Antes da gente começar, eu peço que você já sabe o básico, o simples. Curte, se inscreve no canal, ativa a notificação e, lógico, minha gente, manda pra tia do Zap. Pra que melhor do que mandar um vídeo desse pra tia do Zap? Quer alegrar a tia do Zap? Manda uma curiosidade dessa, meu amigo. Curiosidade dessa é uma vez só que vocês vão ver na internet. Tem mais ninguém falando disso, aí eu resolvi falar. Bom, vamos lá. Eu vou tomar aqui minha água, né? E a água mesmo. Esse é um canal de baixíssimo orçamento, então a água tônica foi pro espaço, tá? Coloradinho tá aqui, mas vazia, né? A água tônica acabou. Bom, vamos lá. Não há muito consenso, né, sobre a questão do que realmente, qual era realmente a profissão de Jesus. A maioria das pessoas acreditam, né, que Jesus foi carpinteiro, tá? Existe essa afirmação porque no capítulo 6, versículo 3 de Marcos, vem assim escrito, ó: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? Pois é. Marcos capítulo 6, versículo 3 traz Jesus como um carpinteiro. Mas será mesmo que Jesus era um carpinteiro? É isso que a gente vai descobrir aqui agora. O que acontece? Em grego, a palavra carpinteiro, né, ela não é bem definida, né, e por isso que eu digo que não há consenso em qual era a profissão de Cristo, tá? A palavra apresentada em grego é tekton, tá? E tekton em grego quer dizer alguém que presta serviço ou alguém que faz algum serviço à mão, um artesão, algo do gênero, né? Mas essa palavra tekton era, no meio judeu, voltada para a pessoa que trabalhava com construção civil. Por isso que é mais provável que Cristo tenha sido alguém da construção civil, ou alguém que trabalhava com carpintaria na parte de construção civil, do que alguém que realmente trabalhava com carpintaria. Então não era muito provável, tá? E eu falo com isso com base nesse livro aqui. É o livro Jesus, Entre a História e a Fé, do Rafael Pureza. Indico demais. Quando eu tinha assinatura do Box 95, esse livro aqui eu ganhei na coleção de dezembro. Muito bom livro. Bom, e o autor do livro, ele deixa um pouco claro essa questão cultural do uso da palavra. E também a questão psicológica dos fatos. Você vê, normalmente, isso é um argumento do Rafael Pureza no livro, e normalmente quando você tem uma profissão, você é médico, advogado, engenheiro, etc., você tende a criar modelos e falar sempre da sua profissão. Normalmente você tenta sempre associar tudo que você fala à sua profissão, dando exemplos, né, dentro da sua profissão. E isso acontece com Cristo. Nós vemos Jesus Cristo falando de construção civil em toda a sua história. E eu posso provar para vocês. A gente vê Cristo dizendo que não é para a gente construir, por exemplo, casas na areia, porque essa casa poderia simplesmente ruptar, porque a areia não é um solo firme. Então Jesus entendia de base de edificação. Jesus entendia que uma casa não poderia ser edificada se o terreno onde for edificado não for sólido. Outro exemplo, Jesus também deixou claro que ele olha para Pedro e fala: Pedro, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Ou seja, Jesus olha para Pedro e dá um exemplo de construção civil, basicamente. E o terceiro exemplo é quando Jesus ele fala sobre a questão de não deixar pedra sobre pedra que não seja derrubada na sua volta. Então Jesus Cristo ele sempre tenta deixar claro e lúcido a sua profissão em alguns momentos da história. Então a gente sempre tem essas analogias de Cristo em relação àquilo que é construído, aquilo que vai ser edificado, aquilo que vai ser derrubado,
aquilo que a gente tem que ter a noção, por exemplo, Cristo fala de pedra angular, pedra de esquina, tá? Então são vários exemplos de dentro da profissão de Cristo, tá? Que a gente vê que não tem como ele ter sido algum carpinteiro, pelo menos um argumento psicológico. Ah, Paulo, mas porque todo mundo acredita que Jesus era carpinteiro? Bom, a tradução mais comum que a gente tem da Bíblia é a João Ferreira de Almeida, tá? A famosa JFA, tá aqui, ó. João Ferreira de Almeida, tá bom? Então, devido à tradução Ferreira de Almeida, e ela tem alguns problemas de tradução, principalmente nesse daqui, nessa questão do texto, e a João Ferreira de Almeida, em português, foi a mais distribuída na história, tá? A gente tem, normalmente, as traduções do João Ferreira de Almeida como verdades absolutas. Vou dar um exemplo, Romanos capítulo 9, Paulo fala que Deus amou Jacó e odiou Esaú. João Ferreira de Almeida ele traz a tradução aborreceu-se, como alguém que teria se decepcionado com Esaú. No entanto, a palavra correta é odiou-se. Então, as traduções do Ferreira de Almeida, ela tem alguns problemas, lógico que é a mais comum, mas ela tem alguns problemas, o que traz a ideia de que o que está traduzido no Ferreira de Almeida são verdades absolutas. Quando a gente consulta o grego, o léxico grego e o grego receptus, a gente vê coisas completamente diferentes do que o texto realmente está querendo dizer. Por quê? Porque há termos em grego que não se refletem no português. E as pessoas fazem desses termos termos aproximativos, como a gente pode dizer. Por exemplo, no Velho Testamento, são dois idiomas, o hebraico e o aramaico. Normalmente no hebraico para o aramaico, você lê, ao invés de você ler, como a gente lê, da esquerda para a direita, o hebraico ele se lê da direita para a esquerda. E algumas palavras do aramaico não trazem vogais. Então é costume de você traduzir toda a Bíblia com termos aproximados daquilo que realmente é verdade. E aí você pega uma cultura completamente diferente da nossa, com termos aproximativos, e você vai ter mais ou menos a mistureba que a gente tem aqui na Ferreira de Almeida. Não que a Ferreira de Almeida seja ruim, ela já foi atualizada muitas vezes, ela já foi retraduzida muitas vezes, o texto que foi recebido pelo padre João Ferreira de Almeida já foi revisto várias vezes, tá? E é o texto mais comum, mas, por isso que eu falo, vai ler a Bíblia? Leia também a Bíblia em grego, pega um dicionário bíblico, fica com o Google Tradutor todo lado, faz qualquer coisa. Mas sempre que você lê um versículo, não se contenta com o versículo em português, porque o português não é a melhor tradução da Bíblia. E acreditem, há muitos outros erros que eu poderia trazer aqui, erros de tradução. Depois vocês botam no comentário se vocês querem que eu faça o vídeo de erro de tradução da Bíblia. Bom, vocês veem aqui que Jesus ele tinha essa questão de falar das construções e etc., como profissão de Cristo. Então não se encaixava a ideia de que Jesus poderia ser um carpinteiro, né? Jesus poderia até ser, mas o contexto completo da coisa você vê que é muito mais provável que ele tenha trabalhado na construção civil. O Rafael Pureza ele traz até um argumento de que Jesus e o Pai poderiam ter participado da construção do Templo de Israel. Então essa é basicamente a ideia. Gente, nem tudo que é popular também, vou deixar claro aqui, nem tudo que é popular normalmente é verdade. Por exemplo, a maioria das pessoas acreditam no livre-arbítrio. Eu não acredito no livre-arbítrio, para mim não é verdade. Não está na Bíblia, então para mim esquece. Então a gente tem muito essa questão de acreditar naquilo que é popular, mas nem tudo que aquilo que é popular, nem tudo que a maioria das pessoas acreditam necessariamente é verdade. Nesse caso aqui, há muitos questionamentos. E o questionamento principal é justamente o argumento psicológico dos exemplos e analogias que Cristo dá ao longo da sua jornada através das suas parábolas e através dos seus exemplos. Então, pessoal, é isso. Espero que tenhamos elucidado aqui a questão, tá? Você já sabe qual é o procedimento. Curte, comenta, manda pra tia do Zap, se inscreve no canal. Gente, por favor, se inscrevam no canal. Tá? Não adianta você só ver o vídeo aqui não. Viu o vídeo, pô, se inscreve no canal. É simples e rápido. Garanto que vai ser muito edificante para a tua vida. Eu vou tentar gravar mais vídeos curtinhos como esse, tá bom? Obrigadão, até a próxima.